Tudo bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sífilis. Sífilis é uma doença que, na grande maioria dos casos, vai ser um quadro assintomático. E é por isso que a gente precisa se atentar a quando pedir exames de sífilis para as pessoas. Eu vejo que a gente tem, enquanto médico, um excesso de desejo de pedir exames, às vezes até por uma insegurança, mas os exames que realmente precisam ser solicitados, muitas vezes não são. E um desses exames é o exame de sífilis. Então, é um erro muito frequente deixar de pedir testes de infecção sexualmente transmissível, principalmente quando o paciente tem uma história de ter um relacionamento fixo, mas isso não é um motivo suficiente para a gente não pedir esses exames. Inclusive, quando a gente vai ler a diretriz, uma das indicações dos exames é pacientes que consomem álcool. Então, tem ao redor das doenças sexualmente transmissíveis, tem uma ideia de que é para um público muito específico, ou relacionado a algum comportamento de risco, mas não necessariamente vai ser sempre assim, certo? Então, tem que pedir mesmo o teste para praticamente todos os pacientes, principalmente os pacientes menores de 30 anos, tem uma indicação mais firme da gente fazer esse exame. E aí, a maior transmissibilidade da sífilis acontece nos estágios iniciais. Então, quando o paciente está no primeiro ano de doença, a transmissibilidade é muito maior, mas não quer dizer que não transmita em outros momentos da doença. Então, é uma doença que tem uma transmissibilidade alta, principalmente naqueles pacientes que estão no quadro de sífilis primária e secundária, que eu vou mostrar mais para vocês o que significa isso exatamente. Passou um pouquinho demais. Então, quando a gente fala de sífilis, a gente precisa ter uma ideia de classificação, porque essa classificação vai alterar o nosso tratamento. Então, a gente tem a sífilis recente e a sífilis tardia. Sabendo essas duas divisões, é suficiente para a gente tratar. A sífilis recente é aquela que tem menos de um ano. Como é que eu vou saber? Em paciente, por exemplo, que testa frequentemente, ou em paciente que tem clínica, que para a gente conseguir caracterizar como primária ou secundária. Então, quando o paciente tem úlceras e quando o paciente tem lesões de pele, a gente caracteriza essa sífilis como primária e como secundária. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um tratamento diferente da sífilis tardia. A sífilis tardia, ela pode ser latente, tardia ou terciária. A terciária, o tratamento é diferente, não é uma coisa tão frequente na nossa prática. Já a sífilis primária, secundária e latente tardia são super frequentes. E aí, como que eu vou saber que essa sífilis é latente tardia? Quando a gente não sabe há quanto tempo esse paciente tem a doença, a gente já chama de latente tardia, tá? Então, por exemplo, o paciente nunca testou, é a primeira vez que ele testa e o teste veio positivo. Não tem como a gente garantir se é uma doença recente, a não ser que ele tenha clínica. Então, nesse caso, a gente trata como tardio. Deu para acompanhar? Tranquilo até aqui? Sim, ok. E aí, o que é a sífilis primária? A sífilis primária é uma úlcera indolor. Então, é como se fosse um raladinho, mas esse raladinho, ele é regular, ele tem as bordas bem regulares, normalmente é circular, e tem o fundo limpo, diferente de outros cancros, né? Porque tem o cancro que tem aquele fundo sujo e um cheiro um pouco mais forte, e tem o cancro duro, que é o cancro da sífilis, que tem um fundo limpo e é regular. Uma característica muito importante da sífilis primária é que essa lesão costuma ser indolor. Então, é comum que os pacientes tenham sífilis primária e não percebam, tá? Por isso que a gente fala que a grande maioria dos quadros é assintomático,
paciente passa por aquilo sem perceber, e essa úlcera, depois de 3 a 8 semanas, então depois de 2 meses no máximo, ela vai sumir com ou sem tratamento. E isso não significa que esse paciente está curado, ele continua transmitindo, principalmente nesse primeiro ano de acometimento. Eu gosto de um mnemônico que ajuda a lembrar quais são as úlceras genitais sem dor. Então, a gente fala que é lesão sem dor. Linfogranuloma, o L, o sem é de sífilis e o D de donovanose. Então, linfogranuloma venéreo, sífilis e donovanose são lesões ulceradas em genital que não causam dor. A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial entre elas, tá? Mas dessas, a sífilis costuma ser essa lesão única e de fundo limpo. E aí, baseado nisso, a gente vai fazer os tratamentos. A sífilis secundária é a sífilis que normalmente faz manifestação em pele. Então, a sífilis primária costuma fazer mais manifestação genital. A sífilis secundária tem essa manifestação em pele. E aí, ela pode demorar de 6 meses a 6 semanas depois que cicatrizou o campo. Então, teve a úlcera genital, ou pode ser em boca também, e depois vem a sífilis secundária. Não necessariamente o paciente precisa passar por todos esses estágios, tá, gente? Reafirmando, é muito comum que seja assintomática, não tem nada. Mas quando tem isso aqui, precisa chamar a nossa atenção. Pode acontecer a primária e a secundária junto. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a sequência de lesão de pele que a sífilis costuma apresentar. Então, a primeira é isso aqui, ó, é uma erupção macular eritematosa pouco visível. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, bem discretamente, ó, aqui, aqui, esse paciente tem umas pequenas máculazinhas que são pouco eritematosas, pouco visíveis. Esse caso específico foi um caso muito curioso, porque esse paciente tinha prurido. Não é comum sífilis causar prurido, mas não podemos excluir sífilis só porque coça, tá bom? Depois, ela costuma evoluir para pápulas eritemato-acastanhadas. Então, são lesões elevadinhas, né? Por isso, pápulas menores que 1 centímetro. E você vê que elas são vermelhinhas, mas que algumas já são castanhas. Então, aqui já é uma evolução dessa lesão. E também é comum que elas tenham lesão palmar e plantar, que pode ter ou não um colarinho de descamação. Então, aqui, ó, a gente vê perfeitamente o colarinho de descamação nessa lesão na mão, certo? E lesão palmar e plantar, a gente precisa pensar em sífilis, tá bom? Nessa semana a gente até conversou bastante sobre isso no Instagram e eu queria deixar claro que a minha mensagem principal nisso aqui é essa. Toda vez que chegar uma lesão cutânea, uma erupção cutânea abrupta na atenção primária e ela não tem uma causa visível, uma causa muito provável, a gente precisa testar a sífilis. Isso é muito deixado de lado. É deixado de lado tanto o rastreamento quanto o teste na suspeita. Então, chegou um paciente todo pintadinho, você não sabe o que é, testa sífilis. Você acha que é escabiose? Testa sífilis. Precisa testar sífilis para toda erupção cutânea que não tem uma causa bem determinada na atenção primária, tá bom? Vocês, ouvindo isso, conseguem lembrar de algum caso em que acabou não testando e que depois evoluiu, algo nesse sentido? Começaram a testar mais depois de ver as fotinhas? Alguém tem alguma experiência nesse sentido para me contar no chat? Ainda não, mas vejo que é muito frequente. Acho que é realmente isso, assim, é uma causa pouco pensada. E ela precisa ser pensada na nossa prática, tá? Porque realmente só não faz diagnóstico de sífilis quem não testa, tá bom? Aqui em Valadares, em região, então, é muito frequente. E aí, além da sífilis primária e da sífilis secundária, a gente tem a sífilis latente, que é a mais comum de todas.
Por quê? Normalmente a gente vai fazer um teste e esse teste dá positivo. A gente considera essa sífilis latente se a gente não teve um teste anterior. Então, por exemplo, semana passada a gente foi abrir um pré-natal, a paciente nunca tinha feito o teste, abriu o pré-natal, na primeira consulta faz o teste rápido positivo. Tem um teste antes? Não, tem, Sara. Essa paciente testou 3 meses atrás antes de tentar engravidar. Aí eu sei que é recente. Ou não, não tem um teste antes. Não tem como eu ter parâmetro, então a gente considera como tardia. Principalmente em gestantes. Em gestantes a gente vai pecar pelo excesso, porque a sífilis não tratada na gestante pode gerar alterações importantes para esse neném, inclusive para partos prematuros, tá? Além da sífilis latente, a gente tem a sífilis terciária, que é 15 a 25% das nossas sífilis não tratadas vão evoluir para terciária. Então, isso aqui é uma causa sensível da APS. Isso aqui é uma questão que nós precisamos intervir para não chegar lá. E por que que isso é importante? Porque pode atacar o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e gerar até lesão óssea. Então, hoje, a gente tem, de conhecimento geral, que existe demência por algumas causas reversíveis, e entre elas está a sífilis. Então, toda vez que eu pego um paciente, que eu fiz um mini-mental, tá com uma demência, eu preciso investigar as causas reversíveis de demência. Vocês conseguem me dizer quais são as causas reversíveis de demência? São 3 mais comuns, que a gente resolve com exame laboratorial. Vamos ver se alguém acerta no chat. Causas reversíveis de demência. O áudio tá tranquilo? Porque minha cachorrinha tá fazendo barulho ali. Pressão? Não. Aqui, bom. Não tá dando pra ouvir Nina, não, né? Não é pressão. Mas alguém quer se arriscar? Alzheimer é uma demência, né? Não foi isso que eu quis dizer. Então, assim, existe alguma doença que é reversível e que pode simular uma demência, por exemplo, de Alzheimer. Depressão é um diagnóstico diferencial importante, boa. Mas eu estou falando de causas laboratoriais, que são sífilis. Então, a neurosífilis pode simular lesão de demência. Tireoide, então a gente vai pedir o TSH. E B12, pode dar déficit de memória, tá? Então, essas são as 3 causas que a gente investiga inicialmente em pacientes com demência, certo? Vocês já tinham ouvido falar isso? Então, chegou um paciente, está começando a ter alteração de memória, a gente realmente vai investigar a depressão, que é um diagnóstico diferencial importante, principalmente quando o paciente fala que está tendo esquecimento, e essas 3 causas reversíveis: alterações tireoidianas, B12 e sífilis. Ah, mas eu vou testar sífilis num senhorzinho de 80 anos? Sim, vai. Porque normalmente isso pode evoluir, olha lá, 1 a 40 anos após a infecção. Então, precisa ser testado. E além disso, tem as gomas sifilíticas, que são alterações, tipo tufos, que geram assim, ó, nas articulações dos pacientes com sífilis. Também é considerada terciária. Para a gente fazer o diagnóstico, tem de conhecimento que existe os exames diretos, que são exames que você vai colher lá na ferida. Mas isso aqui eu não vou ficar muito focada porque não é uma realidade. Pelo menos aqui na minha cidade, não é um exame de fácil acesso. O que a gente tem de fácil acesso? São os testes imunobiológicos. Os testes imunobiológicos a gente tem de 2 tipos. Então, a gente tem os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos são aqueles de anticorpos específicos e são os primeiros a ficarem positivos. Então, quando a gente tem uma suspeita ou quando a gente está fazendo rastreio, a gente tende a rastrear com esse aqui. Esse é o teste rápido que tem no posto. Na grande maioria das unidades tem. É um testezinho, fura o dedo, igual o testezinho de glicose, coloca numa lâmina e aí essa lâmina tem um resultado entre 20 e 30 minutos, fica pronto o resultado do teste de sífilis, tá?
85% desses testes ficam positivos o resto da vida. Então, teve uma vez, vai continuar positivo. E aí a gente precisa ficar atento de não ficar dando diagnóstico, nem ficar fazendo controle com esse teste específico. Esse é para dar o diagnóstico, mas não é para fazer controle. E nem é para, depois que a pessoa já teve, você sabe que vai continuar positivo na grande maioria dos pacientes, tá? Um segundo teste treponêmico conhecido que nós temos é o FTA-BS. Mas ele não é a primeira linha que a gente usa no SUS. A nossa primeira linha no SUS realmente vai ser o teste rápido. Vocês já viram o teste rápido sendo feito? Ou já fizeram o teste rápido? Sabem do que se trata? Na unidade que vocês estão, tem fácil acesso? É tranquilo para fazer teste rápido? A Denise falou que sim. Tem algum lugar que não tem? Costume da enfermeira realizar. Normalmente a gente solicita para a enfermagem realizar mesmo. Às vezes a equipe de odonto também realiza, mas é feito às vezes no dia, mas no máximo na mesma semana. Ótimo. Tem um treinamento para fazer esse teste. E aí o segundo teste que a gente tem são os não treponêmicos. Esse aqui é o teste sorológico, é o nosso conhecidíssimo VDRL. Ele fica positivo com um tempo um pouquinho maior, então ele demora um pouquinho mais para ficar positivo, né? De 1 a 3 semanas depois da lesão. Mas é o nosso teste para fazer o controle de cura. Então, eu preciso repetir esse teste no paciente que teve diagnóstico para a gente ver se ele melhorou. Tranquilo? Então, não adianta só tratar. Quando que eu vou poder tratar? Só com um teste. Então, o paciente chegou, deu teste rápido positivo, eu já posso tratar. Se for gestante, se tiver passado por violência sexual, se nunca teve diagnóstico prévio, então nunca teve diagnóstico. É o caso da gestante que eu falei. Chegou, fez o teste, deu positivo, nunca tinha feito teste antes, pode tratar. Traz, tio, para neném, tio. Chance de perda de segmento. Então, aquele paciente que você acha que ele não vai voltar, ou você está num pronto atendimento, conseguiu fazer o teste, deu positivo e você não vai ter mais contato com ele, é uma indicação de fazer tratamento. E o paciente que está com sinais e sintomas. Então, paciente que tem úlcera e paciente que tem. Então, paciente que tem úlcera, paciente que tem lesão de pele, com um teste positivo, a gente já pode tratar. Mas esse tratamento não impossibilita que a gente continue fazendo o acompanhamento. Então, mesmo tratando, nós vamos acompanhar esse paciente, mesmo tratando com um teste só, a gente vai acompanhar esse paciente com o VDRL. E esse VDRL precisa baixar. Vou mostrar para vocês quanto exatamente que ele precisa baixar para a gente conferir que foi feito adequadamente o tratamento, tá? Como que esse tratamento é feito? A gente vai tratar com dose, a gente chama de dose única, né, em pacientes que são da sífilis recente, primária e secundária. Então, o paciente que tem lesãozinha no genital, ou que tem lesão de pele, ou que a gente sabe que essa sífilis tem menos de 1 ano, a gente vai tratar com uma dose só, que na verdade é uma dose em cada glúteo, tá? Tem que ser intramuscular. Se o paciente tiver silicone, alguma coisa nesse sentido, a gente pode realocar para outro local, mas precisa fazer um tratamento intramuscular e não pode ser em deltoide, tá? Não pode ser em braço, igual é a BCG. Na sífilis tardia, aí a gente já vai tratar com três semanas de tratamento. Então, vou fazer a dose. Por exemplo, nessa sexta, na próxima sexta e na sexta seguinte, para a gente conseguir fazer um tratamento completo. Esse tratamento, ele precisa ter um intervalo. Eu acho que parou de compartilhar. Deixa eu voltar para a tela de compartilhamento. Esse tratamento, ele precisa ser realizado com um intervalo máximo de 14 dias. Então, eu tenho 14 dias entre um e outro. Vamos lá. Eu vou passar a bezetacil para tomar 3 semanas. Então, vai tomar nessa sexta, na outra sexta e na outra sexta. Agora, se por um acaso esse paciente perdeu a data,
desde que não tenha ultrapassado 14 dias, não precisa recomeçar o tratamento. A gente só recomeça o tratamento se for grávida ou se ultrapassar os 15 dias. Deu para ficar claro essa parte? Vamos dar um exemplo. O paciente fez um pré-natal, então tinha um teste do pré-natal. E aí, depois desse teste, ele voltou, o paciente voltou depois desse teste. 6 meses depois, você fez um outro teste, não está mais gestante, deu positivo. Eu consigo confirmar que essa sífilis é uma sífilis recente, porque tem 6 meses do último teste, certo? Agora, se for uma sífilis que a gente não tem data, aí a gente vai tratar como tardio. E aí, como que é feito o monitoramento? O monitoramento é feito a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, eu faço testagem nesse paciente para acompanhar se teve a queda do VDRL. Na gestante, eu vou acompanhar mensalmente. Alguém sabe o motivo de por que na gestante a gente acompanha mensalmente? Deixa eu ver se vocês estão espertos. Isso foi uma questão que foi muito errada no chatzinho, na nossa discussão no Instagram. Alguém sabe? Pode responder para mim se não souber também. Não sei, não tem problema. Só para eu saber se vocês já têm esse conhecimento. A Ana não sabe. Então, na gestante, o teste ele é mensal para a gente conferir que ele não está subindo. Então, tá tudo bem ele não abaixar na gestante. Mas se ele subir mais de 2 titulações, a gente precisa fazer o tratamento novamente. E como eu falei para vocês, as consequências são muito sérias da sífilis na gestante. Então, a gente precisa acompanhar mensalmente. Na população geral, de 3 em 3 meses. Precisa cair 2 titulações. O que significa isso? Se eu tenho um paciente que estava de 1 para 32, ele tem que cair 2 titulações. Então, 1 para 36, 1 para 16, 1 para 8. São 2 titulações. Em 6 meses, se foi a sífilis recente, ou seja, se foi aquela que eu tratei com 2 injeçõezinhas, e em 12 meses, se foi sífilis tardia. Então, aquela que eu tratei com 6 injeções. Tranquilo? Então, vamos repetir de 3 em 3 meses e tem que ter essa queda. Depois que teve essa queda, e depois dos 12 meses iniciais que a gente vai fazer o tratamento, o acompanhamento, a gente pode fazer o VDRL anual como rastreio mesmo, tá? E aí, quando que a gente vai pensar em tratar novamente esse paciente? Quando não tiver a queda, então manteve os títulos. Quando tiver um aumento em 2 ou mais, então se subir de 1 para 4 para 1 para 8, foi só um aumento. Para eu considerar retratar, tem que subir de 1 para 4, para 1 para 8, para 1 para 16. Deu para entender essa questão das titulações, gente, do VDRL? Ou se tiver persistência ou recorrência dos sintomas. Assim que a gente trata, os pacientes que têm aqueles sintomas de pele que eu mostrei para vocês, é normal que eles evoluam com uma piora nas primeiras 24 horas. Mas depois isso precisa melhorar. Se não melhorou, aí a gente vai considerar o retratamento, tá bom? Vocês estão me vendo? Acho que a minha câmera parou. Sim? Ah, então ótimo. Então ótimo. E aí, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento da mentoria mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu descobri hoje que não é todo mundo que sabe o que é um link na bio, vocês acreditam? Me contaram hoje, eu fiquei impressionada. Então, vou mostrar para vocês o que é um link na bio. Isso aqui é a bio do Instagram e aqui, ó, tá o linkzinho para o nosso site. Esse é o único lugar que nós estamos fazendo vendas, ok? É aqui pelo site. E aí, aqui no site, quando a gente vai descendo a página, vocês vão vendo exatamente como que vai ser a nossa mentoria. Então, a mentoria vão ser 14 encontros em que a gente vai abordar todos esses temas aqui, ó. Vamos falar de comunicação, porque não tem como fazer uma atenção primária efetiva se você não criar vínculo com seus pacientes, e isso é criado através da comunicação. Vamos falar de hipertensão, diabetes, insulinoterapia, vamos falar de rastreio. Então, o que eu preciso pedir para esse paciente? Esse exame que eu estou pedindo realmente tem indicação? Nós vamos falar do pré-natal e das principais alterações no pré-natal, diabetes gestacional, infecção na gestante,
infecção urinária, principalmente, manejo dessas causas mais comuns de aborto, prevenção de pré-eclâmpsia. Vamos falar do desenvolvimento, do acompanhamento da criança. Então, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer isso? E uma coisa muito fundamental, ao meu ver, que a gente vai fazer em todas as aulas, é mostrar para vocês como que isso é feito na atenção primária. Qual opção eu tenho? Como eu consigo ver meu hipertenso 2 vezes no ano? Como eu consigo ver meu diabético 4 vezes no ano com uma população de 3.000 pessoas? Então, essa organização de agenda e aplicabilidade na nossa vida real, certo? Então, além dessas 14 aulas nos 3 meses de acompanhamento, nós vamos fazer um encontro. Esse encontro é mensal, então vão ser 3 encontros para a gente conseguir discutir de maneira mais próxima os casos clínicos que vocês vão vivenciar ao longo desses dias da mentoria, para a gente conseguir realmente fazer uma aplicabilidade do curso. Porque tudo que eu quero é que vocês consigam realmente levar isso para a prática. Eu priorizo muito a teoria, eu priorizo muito a medicina baseada em evidência, mas eu quero que isso seja aplicável ao dia a dia de vocês, tá bom? As aulas vão ficar disponíveis por 1 ano, gravadas, para vocês terem acesso. E, além disso, para eu ter essa proximidade com vocês mesmos, nós temos um grupo de discussão no WhatsApp, em que casos clínicos são sempre contados e discutidos. Então, normalmente, quando chega um caso clínico novo no grupo, eu inicialmente oriento vocês através de áudios, depois mando prints das diretrizes e as diretrizes completas para sempre referenciar de onde está vindo aquela informação, tá bom? Então, a ideia do nosso curso, aqui embaixo, para quem tiver interesse, tem os vídeos de algumas pessoas que já foram alunas minhas e falando como que realmente esse contato ajudou na formação médica deles. Então, inicialmente, a ideia do curso é encurtar o tempo de desenvolvimento profissional de vocês. Então, eu percebi que foi muito difícil para mim, sozinha, chegar a um certo ponto de desenvolvimento pessoal e profissional. E a minha ideia é essa, é que vocês consigam se desenvolver num tempo mais curto e com menos sofrimento. Quando a gente pensou nisso a primeira vez, quando a gente pensou em precificar o curso a primeira vez, chegamos num valor de R$6.000. Mas isso é muito longe do que realmente vamos cobrar de vocês. O nosso curso hoje está no valor de R$2.500, mas a gente tem um cupom de desconto para vocês que ficaram até agora aqui na nossa aula. O cupom é Mentoria 2024, no valor de R$350 de desconto até às 10 horas de hoje, certo? Eu estou vendo vocês aqui no chat, queria que vocês me falassem se tem alguma dúvida sobre o funcionamento da mentoria, o que vocês acham dessa ideia, se tem alguma experiência pessoal que vocês acham que pode ser melhorada com a mentoria. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, bom finalzinho de domingo. Aguardo vocês no nosso grupo da mentoria. Até mais. Boa noite.